Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje nós iremos falar sobre o Egito Antigo. O Egito é mais uma das civilizações que se desenvolveram no Oriente Próximo, na região conhecida como Crescente Fértil. A história do Egito está ligada à importância do rio Nilo para a sobrevivência e manutenção das comunidades que viviam em sua margem. As origens do Egito podem ser explicadas através do conceito de civilização hidráulica. São as civilizações da Idade Antiga que se desenvolveram próximos às margens de grandes rios. O Egito se desenvolve na região da Crescente Fértil e tem o rio Nilo a sua principal fonte de vida. As populações que vão se fixar nas margens do rio Nilo vão promover a construção de canais para transportar e manipular a água do rio e também vão se aproveitar das margens férteis que o rio oferecia. Há uma fala que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque acredita-se que o Egito é um presente dado pelo rio Nilo. Sem a existência do rio Nilo, seria impossível a prosperidade de comunidades na região do Egito, que é uma região árida na maior parte do seu território. A formação das primeiras comunidades no Egito estavam organizadas em nomos, pequenos grupos comandados por um nomarca. Com o passar do tempo, a centralização desses nomos e a existência de dois reinos, o reino do Alto e o reino do Baixo Egito. Vai ser somente com Menes que vai haver a centralização política. E Menes, assim, é considerado o primeiro faraó do Egito. A centralização política no Egito vai adotar uma monarquia teocrática. Menes, ao mesmo tempo, ele era chefe político e também representava a vontade dos deuses. A sociedade egípcia estava organizada da seguinte maneira: nós tínhamos o faraó no topo da pirâmide social, seguida pelos sacerdotes, que exerciam funções importantíssimas dentro da sociedade egípcia, seguida dos escribas, homens responsáveis por escrever, anotar, contabilizar os recursos do Estado, seguido de soldados, artesãos, camponeses e uma camada formada por escravizados. A maioria da população egípcia era formada por camponeses, que cultivavam as terras e trabalhavam nas obras públicas. Muitos historiadores vão defender que no Egito prevaleceu a servidão coletiva, ou seja, os camponeses entendiam uma obrigação com o Estado. Em tempo de plantio e colheita, trabalhavam no campo e no tempo do crescimento dessas plantas, trabalhavam nas cidades, nas grandes obras públicas. A religião era um elemento essencial na vida social dos egípcios. Eles eram politeístas e tinham uma crença na existência de uma vida após a morte. Os deuses egípcios, eles eram antroposomórficos, ou seja, tinham aspectos metade humana, metade animal. A divisão política do Egito está dividida em três fases. A primeira dela é conhecido como Antigo Império. O Antigo Império é o período no qual o Egito é unificado, porém ainda permanece uma descentralização política. Porque muitos nomarcas ainda mantêm a autoridade sobre os seus territórios. Mesmo o poder centralizado no faraó, esses monarcas possuíam ainda muita autonomia. Vai haver nesse período o aperfeiçoamento da agricultura, assim também como grandes construções, as famosas pirâmides do Egito. Essas pirâmides, elas funcionavam como a morada da elite egípcia, sobretudo dos faraós, na vida após a morte. No Médio Império, nós vamos ver a centralização política na figura do faraó. O faraó consegue manter o poder concentrado na sua pessoa e também ocorre um desenvolvimento cultural, sobretudo na arte, na medicina e na arquitetura egípcia. Por fim, nós temos o Alto Império, que é o período de decadência do Império Egípcio. Há um fortalecimento dos militares,
Esse fortalecimento gera uma expansão de fronteira do Egito. O Egito vai dominar boa parte do noroeste da África e retoma aquela política de grandes construções. As obras eram grandiosas. Hoje nós chamamos de obras faraônicas, por conta de fazer uma alusão ao Egito antigo, que promovia grandes construções em honra de seus faraós. A decadência do império ocorre a partir do conflito entre o faraó e os sacerdotes. Os sacerdotes passam a rivalizar o poder do Egito com o faraó. E como esses sacerdotes tinham um apelo social muito grande, por serem chefes religiosos, isso acaba por impactar no trabalho dos faraós. Há também uma desorganização do exército. Os egípcios passam a recorrer a mercenários para compor os seus exércitos, e isso eles perdem um pouco da liderança sobre esses soldados, o que vai gerar conflito entre os militares nos últimos anos do Império Egípcio. E por fim, nós temos o fortalecimento de povos vizinhos. Enquanto o Egito está mergulhando numa grave crise política, outros impérios estão se fortalecendo, e esses impérios vão ser responsáveis por invadir e dominar o Egito. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro.